E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor, que alegria tá mais um episódio com vocês. E olha, hoje o palco e a câmera se encontram no mesmo lugar, vulgo Tauricast, tá? Nosso convidado é um verdadeiro artista múltiplo. Diretor, roteirista, ator, professor e criador de uma produtora, que já ele vai contar tudo pra vocês. Antes, quero saber... Você gosta de comida coreana? Ou melhor, você nunca comeu comida coreana? Então esse é o seu momento. Se você é da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, já chega aí no resto das cidades que fazem parte da Baixada Santista, você já pode pedir o frango coreano, o novo restaurante de comida coreana que acabou de chegar em Santos. O QR Code está aparecendo aí na tela. E aí, olha, você consegue pedir no iFood, tá bom? Mas se fosse você, eu entrava no machisoyo.com.br e fazia o seu pedido lá no site deles. Por quê? Porque se você está escutando a gente, se você está escutando ou está assistindo o Tauricast, você tem 10% de desconto nos pedidos acima de R$57. Então, ó, escreve aí, vai lá, pede a sua comida coreana e aí no cupom você coloca MACHI10. Como se escreve mesmo? MACHI10. Você já tem 10% de desconto para experimentar as delícias da comida coreana. E olha, eu vou falar um negócio para vocês. Tá muito bom mesmo, então vale a pena pedir, vai aí. Tem vários pratos, mas ó, o frango coreano, pra mim, é o mais gostoso. Então aproveita e já pede seu frango coreano. Bora pro nosso convidado. Com apenas 22 anos, ele já escreveu, atuou, dirigiu e viveu histórias que dariam facilmente uma série inteira. Além de tudo isso, ainda encontrou tempo, olha só, para ensinar teatro, cinema e até dar aula de futebol. No episódio de hoje, bora falar de cinema independente, transformação social, improviso, festival e, é claro, aquelas histórias de bastidores que ninguém conta, mas ele vai contar pra gente. Hoje é dia de Tauricast com Romenig Botelho. E aí, Romenig, tudo bem? Bom dia, muito legal estar aqui, né, Meu Deus do céu, tô bem feliz mesmo, espero falar sobre cinema. Você falou um negócio aí que... Tempo, né? Como que eu arrumo tempo? Às vezes nem eu sei responder essa pergunta, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes, sobre essa minha jornada, espero que seja bacana. A gente estava conversando antes, e aí, cara, nem tava aqui, mas eu vou ter que te perguntar. E o nome? Da onde vem? Romenig. Todo mundo pergunta, né? Quando alguém pergunta o meu nome, eu falo Romenig, eu já espero o quê? Né? A pergunta, o quê? Romenig, o quê? Romenig é uma ideia maluca do meu pai. Na verdade, eu não te contei, né? Romenig é por causa de um jogador chamado Karl-Heinz Rummenigge. Era um jogador da Alemanha, era um jogador da... Hoje é presidente, ou acho que é vice, um dos diretores do Bayern de Munique. E ele jogou muito tempo na Alemanha, e aí meu pai era fã desse jogador, que já queria dar esse nome pro meu irmão, mais velho, mas aí minha mãe não quis. Aí o nome dele ficou João Carlos Botelho Júnior. Aí quando eu nasci, o meu nome ia ser Ramon. Só que minha mãe descobriu que Ramon é presunto em espanhol, porque minha tia que morava na Espanha, na época, falou, pô, Ramon é presunto em espanhol, não vai chamar o teu filho de presunto. E aí minha mãe falou, não, o nome do meu filho não vai ser Presunto. Sim. E aí eu meio que, quando eu fui nascer, eu acho que eu tava meio que sem nome, pelo menos é a história que me conta. Aí quando eu nasci, minha mãe falou, esse vai ser o Romenig. E aí ficou Romenig, era pra ser só Romenig Botelho. Deram Victor, caso ninguém gostasse de Romenig. Aí ficou Victor Romenig mas Botelho. Tua mãe já pensou à frente do tempo dela. Já. Tua mãe já pensou, né, porque... Esse povo também, a gente sabe como escola é um... bullying, essas coisas. Sim. Só que aí o nome do jogador é Rummenigge. Entendi. E aí na época quando meu pai foi escrever, acho que ele não tinha internet, aí ele inventou o meu nome. Então uma curiosidade legal do meu nome é que eu sou o único com essa escrita no mundo. Eu já pesquisei. Sim. Romenig, tanto que o meu arroba no Instagram é só @Romenig, é só meu nome. Sim. Então não existe nenhum Romenig com a minha escrita. Nossa, um arroba exclusivo, raramente consegue exclusivo. Assim, que chique. Não, eu adorei. Fica legal saber essa curiosidade, né, e tal. E aí agora bora começar assim de vez mesmo. E me conta, como é que surge a vontade de fazer cinema e tudo mais, 22 anos? Sim. Não que eu seja muito mais velho, eu tenho 26, mas Sim. E aí, como é que foi isso? Você é novo ainda e já faz tanta coisa. Como é que o cinema veio? Na verdade, minha vida inteira foi, como eu disse, né? Foi por conta do futebol. Meu pai foi treinador de futebol, meu irmão hoje é treinador de futebol. Então, assim, eu meio que fui criado para ser um jogador de futebol. Entendi. Desde a minha infância até a minha adolescência. Só que aí,
isso é uma coisa... Eu sabia que você podia perguntar isso, aí eu fui pensando no caminho. Quando eu era criança, eu gostava de pegar os meus brinquedos e ficar brincando de fazer filme. Era a minha brincadeira preferida, assim, tipo, eu... Tinha até um filme que eu fazia quando eu era criança, que era o Crime Não Compensa. Que era eu e meu primo, a gente brincava com os brinquedos e tal. E aí, com 12 anos de idade... Eu comecei, acho que nem existe mais, não sei se existe, é um streamer chamado Now, NetNow, que tinha. Que era antes da Netflix ainda. E aí eu comecei a ver os nomes dos diretores, aí eu comecei a pesquisar. Eu lembro que o primeiro diretor que eu pesquisei foi o Steven Spielberg. Eu comecei a ver que ele fazia ali os mesmos filmes, aí eu comecei a pesquisar diretores, aí eu comecei a ver canais de cinema, comecei a ver muitos canais de cinema, assim, tipo, canais que falavam por mais de 2 horas de cinema, isso com 12 anos. E aí eu comecei a ver muito filme com 12 anos também, eu pesquisava listas, os melhores filmes de todos os tempos, aí eu ia vendo os filmes, e aí foi surgindo um pouco desse amor pelo cinema. Eu lembro que nessa época, com 12 anos também, eu pesquisava vlogs de faculdade de cinema. Ah, legal, pra ver como é que era já a área do estudo. Então acho que desde os meus 12 anos eu já sonhava em fazer faculdade de cinema, eu já sonhava em fazer cinema. Eu lembro que um ponto de ruptura na minha vida foi quando eu vi um filme chamado Interestelar, do Christopher Nolan, que é maravilhoso. Eu acho que ele muda a vida de todo mundo. A partir do momento que você assistiu Interestelar, acho que sua vida muda, assim. Quem não assistiu ainda vai assistir, pelo amor de Deus. Sim, a vida muda tanto que até uma história triste isso. Meu pai teve um AVC assistindo Interestelar. Nossa. 2017. Ele tava vendo o filme Interestelar, ele teve um AVC. Mas antes disso... eu tava vendo o filme e aí eu fui ver os bastidores do filme. E quando eu vi os bastidores, isso com 13, 14 anos também, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser diretor de cinema. E aí, na minha visão, eu só ia dirigir um filme depois que eu fizesse uma faculdade, depois que eu terminasse a faculdade. Então ali pra mim era muito distante. E aí eu fui pro teatro. Entendi. Com 13 anos eu fui pro teatro. Aí eu comecei a fazer teatro, me apaixonei pelo teatro. E aí com 14, 15 anos, no outro ano... Uma outra coisa que mudou a minha vida, eu entrei no Instituto Querô, que é um curso de cinema super famoso aqui na Baixada Santista, né? Muito legal, o Instituto Querô. E no Querô eu fiz os meus primeiros filmes, eu fiz as minhas primeiras histórias, né? Eu pude participar ali, trabalhar nos meus primeiros filmes. E ali começa a minha jornada. Depois do Querô, fui trabalhar em televisão, depois eu fiz a faculdade e depois veio tudo isso. Veio tudo isso. Entendi, mas é uma trajetória muito legal, assim, também de começo, né? Sim, sim. E, novinho já sim, sabia já que ia ser isso. Bom, e aí seguindo, passa a faculdade, passa tudo isso, surge a produtora. Sim. Não, na verdade, a produtora, ela veio no começo da faculdade. Entendi, logo já no começo. No início da faculdade, sim, a 201. 201, e por que 201 e por que ter uma produtora? Como é que foi isso? A 201 é interessante. Quando eu entro na faculdade, eu já tinha feito produções, eu já tinha trabalhado com cinema, com teatro, então eu já entro na faculdade assim. E aí no meu primeiro, não lembro agora se foi no meu primeiro ou segundo semestre, a gente faz o filme Faíscas de Memória Queimada. Sim. Que foi o primeiro filme que eu dirigi, que foi um filme que participou de diversos festivais no Brasil inteiro. E depois desse filme, depois que a gente fez esse filme, a gente ficou muito empolgado, né? Porque o filme tinha passado em vários lugares. E aí a produtora é em 5. É eu, o Gustavo, o Beck, Murilo, o Cassiano e o Avelino. É nós 5. E aí a gente se juntou e teve essa ideia de fazer uma produtora para continuar fazendo os filmes, né? Não só filme, publicidade, evento, outras coisas. E o que acontece? Quando a gente fazia os filmes... a gente se juntava numa sala, que é lá da São Judas, Unimonte, né? Que era uma sala que era 201. Então a gente meio que matava as aulas. Entendi. A gente matava as aulas pra falar dos roteiros, pra falar das histórias. Sempre quando a gente tinha que se encontrar para fazer as reuniões, a gente fugia para a sala 201. E aí virou meio que uma tradição. Vamos para a sala 201? Vamos para a sala 201? Quando a sala 201 estava fechada, a gente ficava caçando sala na faculdade que fosse 201. E depois a gente descobriu que a sala de cinema, que era a sala onde a gente tinha as aulas de cinema, era a sala 201 também. Então aí a gente começou a falar que a gente sempre estava na 201. Tudo que acontecia era na 201. E aí quando veio a ideia de ter um nome de uma produtora, aí eu falei, tem que ser 201. A gente sempre está na 201. E aí ficou produtora 201. Pô, muito legal. Eu adorei. É legal assim quando a gente cria alguma coisa que o nome ele já vem com uma importância, né? Então, sim, 201, ele vem com uma história, né? Muito legal, muito legal. E aí eu quero falar também que foi o primeiro, que é o Faíscas de uma Memória Queimada. Como é que foi? Sim, o Faíscas, ele...
a gente fez eu tava no terceiro semestre e no segundo eu fiz uma exposição na faculdade, que era uma exposição da diferença do digital pro analógico. Aí a gente começou a fazer fotos do novo pro antigo. O Avelino fez 12 fotos e aí a gente teve a ideia de fazer poemas dessas fotos. Então eram 12 fotos e a gente escrevia poemas dessas fotos. Nesses poemas a gente percebeu que tinha uma história, porque tinha uma foto que era de um idoso atravessando uma rua. Sim. Que o Avelino tirou lá, era um idoso que nem dava pra ver ele tava de costas. E ali, eu brinco que ali surge a produtora, surge tudo, esses 10 filmes que a gente fez, surge tudo. Porque naquela foto a gente começou a fazer os poemas e começou a surgir as histórias. E no dia da exposição, que o nome já tinha, Faísca de Memória Queimada, metade das pessoas que iam naquela exposição eu contava a história para as pessoas e metade eu deixava as pessoas só irem sem saber nada. E aí eu percebi que aquela história tinha muita potência, daquele idoso que passou por um processo de demência e a única forma dele se conectar com a vida dele é com a arte. E aí a gente percebeu que tinha potência. E aí eu falei, a gente precisa fazer um filme disso. A gente precisa fazer um filme sobre isso. E aí passou o outro semestre, a gente se juntou, e aí a gente tinha que fazer um curta-metragem, e aí a gente fez o filme, o Faísca de Memória Queimada. 2 meses depois ele já tinha estreado na Bienal da Uni, no Rio de Janeiro, que é considerado o principal evento universitário da América Latina. Vão acho que foram quase 30 mil jovens de todos os estados do Brasil, vem jovens de todos os estados do Brasil. A ministra da Cultura tinha muita personalidade importante da cultura, da arte lá, e a gente estreou lá representando São Paulo. Então a gente já começa assim já, e aí depois, eu não vou lembrar de todos os festivais, de todos os lugares que ele passou, mas dos mais importantes. Ele passou na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que é um espaço hiper importante, né? E ele também passou no Santos Me Fest, que vai ter agora a edição agora em junho. Sim. E ele teve na Mostra Humanidade, e o interessante é que ele teve numa mostra que tinha só filmes europeus, filmes da Bélgica, da França, ele tava lá no meio, assim. Então o Faíscas foi um grande passo para nossa produtora. E depois do Faíscas já vem o meu segundo filme, que é o Pedra Feiticeira. E o Pedra Feiticeira, ele vem com mais festivais ainda. Então o Pedra Feiticeira, se a gente for ver o número de festivais e mostras que ele passou, ele deu mais certo que Faísca de Memória Queimada. Que não sei se você conhece, a Pedra Feiticeira. Que é uma pedra que fica na praia, ali entre a ilha Urubuqueçaba e a ilha Porchá. Tem uma pedra ali no meio, que é a Pedra Feiticeira, que é uma pedra grandinha até, que tem uma feiticeira em cima. Nem eu conhecia essa pedra, quem deu essa ideia foi o Cassiano, que ele é de São Vicente, e ele falou que queria fazer um filme sobre a Pedra Feiticeira. E aí a gente foi começar a pesquisar sobre a Pedra Feiticeira, eu vi que era uma história muito interessante ali, e eu vi que muitas pessoas, cada pessoa contava uma história diferente da Pedra Feiticeira. E aí a gente fez um documentário falando sobre a Pedra Feiticeira, tentando trazer aqueles temas da Pedra Feiticeira, porque ela era a história mais contada é que ela era de certa forma, uma mulher que estava esperando o marido, e o marido era um marinheiro que não voltou, e ela ficou tanto tempo naquela pedra que ela meio que ficou lá e tal. É uma história super mística, assim. E aí começaram a chamar ela de feiticeira, porque achavam que ela era estranha, e aí a gente já traz o tema da bruxaria pro filme, a gente já traz aspectos sociológicos da cidade. Então o filme ele vai mostrar por várias perspectivas a história da Pedra Feiticeira e com as pessoas de São Vicente. Então, as pessoas que estavam lá, que a gente chama de fala-povo, são as pessoas que estavam na praia ali em São Vicente, na hora, e a gente foi entrevistando essas pessoas, e a gente vai contando a história da Pedra da Feiticeira pela perspectiva dessas pessoas. E aí foi um documentário que passou no Curta Santos, foi premiado no Curta Santos também, ganhou o prêmio de melhor filme segundo o público no Curta Santos. Passou também na Bienal da Uni. A Bienal acontece de 2 em 2 anos, né? Aí a Bienal de 23 no Rio a gente passou com Faíscas, e a de 25 a gente passou com Pedra Feiticeira, que foi em Recife. Aí eu fui pra lá e fiquei 2 dias, não, ao todo foi 4 dias no ônibus que eu fiquei, aí fui lá, passou o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, que foi pra Cannes agora com a Agente Secreto, do Wagner Moura. Então a gente foi lá representando São Paulo também, e aí o Pedra Feiticeira passou em vários, o Faíscas passou em Recife também, esqueci de falar, aí o Pedra Feiticeira passou em Jacareí, Itajaí, Santa Catarina, passou em um monte de lugar também. Bastante festival, e é muito importante, né? Quando um filme assim, de uma produtora independente, tudo mais, começa a passar nesses festivais, ganhar, né, como é que se diz mesmo? Uma relevância mesmo. Uma relevância. Né? Eu falo que os curtas-metragens que tem aqui em Santos, tem muitos curtas bons. Só que existe uma questão que é no cinema, que é a distribuição.
A distribuição ela é muito importante, porque você tem a pré-produção, que você tem o roteiro, você faz as coisas, aí você tem a produção, que você faz o filme, você grava o filme, e você tem a pós da edição. Muitas pessoas fazem um filme ótimo e esquece da distribuição, que é como você vai... Agora, você fez o filme, você tem um filme, tá, o que você faz com esse filme? Então, eu estudei muito tempo distribuição. Lá no Queiro eu já tinha um pouco dessa... Eu gostava muito de distribuição, já pesquisava. Eu acho que isso fez uma diferença grande, porque além de diretor, eu também faço a distribuição dos meus filmes. Então, eu acho que ao todo a gente deve ter passado de 10 a 15 festivais. Mas eu inscrevi em mais de 100. Acho que foram 120 festivais que eu escrevi. Então, tipo, é um trabalho pesado mesmo, de você ficar inscrevendo em muitos e muitos festivais. Então, tipo, de mais de 100 festivais que eu inscrevi, ele passou em 10, 15. Então, a distribuição funciona assim. Mas ela é muito importante, porque são nesses festivais que você começa a ser visto, que o seu filme começa a existir, que o seu filme começa a ganhar vida. O meu primeiro filme que eu fiz, na minha vida, lá com 14, 15 anos, no Queiro, foi um filme chamado Cidade dos OVNIs, que eu fiz o argumento, que é sobre a cidade de Peruíbe. E na época eu lembro que fizeram uma roda para falar para dar ideias de documentário. E a minha ideia foi falar sobre pessoas que viram OVNIs e como isso mudou a vida delas. Eu lembro que todo mundo riu na época, assim, todo mundo deu risada, porque é muito diferente, né? E na época eu era meio que, do mesmo jeito que eu era fissurado por cinema e sempre fui, eu tinha um pouco de fissura por ufologia, eu gostava muito de OVNIs. E aí eu queria fazer um filme sobre isso. E aí gostaram da ideia, a gente fez o filme, eu fiz o argumento, fiz o roteiro do filme, e aí quando o filme ficou pronto, ele tava com 10, 15 mil visualizações, e aí eu mandei um e-mail para um cara que já faleceu, que acho que é o maior nome da ufologia brasileira, que é o Ademar José Gevaerd, que ele era dono da revista UFO, né? Ele era... Sim. Como é que fala que é dono de revista? Ixi, agora, gente, até eu lembrar também... Editor, sei lá, ele era o cara da revista UFO. E aí eu mandei o filme, eu tenho até esse e-mail. Sim. Eu mandei o filme por e-mail pra ele, mas eu achei que ele não ia ver, eu achei que ele ia nem responder. Não só respondeu, ele viu o filme, gostou, e ele mandou pra mais de 70 grupos de ufologia diferentes. Ele falou, esse filme precisa ser divulgado, e ele mandou pra vários grupos. Aí o filme foi pra 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil. Hoje ele tá com quase 400 mil visualizações no YouTube. E onde é que a gente consegue assistir? Tá lá no YouTube, você pesquisa Cidade dos OVNIs, aparece. A Pedra Feiticeira também tá no YouTube. Legal, é um canal seu não, da produtora? Não, o Cidade dos OVNIs tá no canal do Queiro. A Pedra Feiticeira tá no canal da 201. Os outros filmes, eles não estão disponíveis, porque a gente ainda tá fazendo a distribuição deles. Sim, não, tá certo. Então, pra quem não sabe, antes de postar o filme em qualquer plataforma, seja YouTube, enfim... E se você vai mandar para os festivais, você não pode ainda publicar, né? Sim, não pode. Não pode, então Os festivais mais importantes, eles cobram isso, exclusividade. Não, então, tá certo. O filme não pode estar... Então, como a Pedra Feiticeira, a gente finalizou a distribuição dele, a gente falou, não, agora ele não vai passar mais um lugar nenhum, a gente colocou no YouTube e agora ele tá disponível para assistir lá. Não, legal, eu vou pesquisar. E, pô, eu acho muito legal isso de se inscrever em festival, né? Eu, em 2021... O meu TCC da Faculdade de Jornalismo foi uma websérie. Olha que bacana. E aí, no fim, a gente estreou ela no cinema, então a gente transformou ela num documentário, então a gente só tirou as aberturas e juntou tudo, né, no caso. Sim. E passou ela no cinema, no Roxy, fechamos uma sala, teve uma estreia, foi bem legal. E aí, tu falando agora, eu fiquei pensando, era mó legal um documentário, de repente, que na época... era pra ter sido inscrito em festivais, né? Sim. E eu penso, não é tão divulgado isso, né? Ou é impressão minha, ou pra quem é mais da área do cinema, conhece mais do que quem não é. Sim, é difícil fazer distribuição, né, também. É uma coisa... Não é que é difícil. Depois que você pega o jeito, se torna simples. Sim. Mas é que é um trabalho cansativo. Essa é a verdade. É um trabalho cansativo de você ficar todo dia... Porque tem muitos festivais no Brasil. Tem muitos festivais que ocorrem em diversos estados. Então é cansativo você ficar todo dia vendo quando o festival sai. Aí você vai lá e escreve. Sim. É um trabalho... Tem pessoas que trabalham só com isso. As grandes produtoras, essas grandes produtoras de cinema, tem pessoas que trabalham especificamente na distribuição. Entendi. Então você faz o filme e não só existe a distribuição, mas existe uma coisa chamada estratégia de campanha, que você cria uma narrativa para o seu filme. O que seu filme quer dizer, o que seu filme fala, né, do que o seu filme fala. Isso é muito importante, por exemplo, se você quer chegar em Cannes ou no Oscar. O Oscar é importantíssimo você criar
uma estratégia de campanha, você ter dinheiro para fazer essa campanha, né? É importante dizer, eu ainda estou aqui, ele chegou onde chegou nesse ano, né, de 2025 por conta do dinheiro que foi investido da campanha do filme, mas também pela narrativa que foi criada ali. Então, acho que a estratégia de campanha ela é importantíssima se você tem pretensão de levar o seu filme para esses grandes festivais, para essas grandes mostras. E às vezes as pessoas acham que tá nesses grandes festivais de cinema é só por ego, né? É só por uma questão de ego, de seu filme tá num festival de cinema. Mas quando você tá num festival, por exemplo, depois que o nosso filme ganhou o prêmio de melhor filme segundo o público no Curta Santos, muitas pessoas daqui de Santos foram atrás do filme. Então eu vejo o festival de cinema, você ganhar um prêmio, você tá nesses espaços como uma forma das pessoas terem mais interesse em ver o seu filme. Entendi. O seu filme ganhar vida. A gente que é artista, a gente que faz cinema, a gente faz cinema para os nossos filmes serem vistos, para nossas histórias serem contadas para as outras pessoas. Então acho que tá numa mostra e tá num festival é importante para as pessoas assistirem, para gerar esse interesse. E quando o seu filme vai para uma cerimônia como um Oscar, por exemplo, o mundo inteiro vai estar voltado para o seu filme. Exatamente. E aí agora eu acho que tem um processo na criação de um curta, de um filme que é tão importante, né, que eu queria tanto falar sobre, que é o processo criativo de desenvolver o roteiro. Sim. Porque, eu faço roteiro, né, tirando o podcast o Ctrl+T, eu faço roteiro para um vídeo que a gente grava, que é o Conhecendo o Grupo Fitofórmula, que a gente apresenta o Grupo Fitofórmula, que é um dos nossos patrocinadores, né? E todo mês a gente faz, e todo mês tem um roteiro, então tem uma linha, né? A gente conta início, meio, fim e tudo mais. Claro que não chega aos pés de um roteiro, né, de uma produção de um curta, mas como é esse processo de criação de roteiro? Porque é tão importante, né? Sim, é um processo... Na verdade, por exemplo, o Pedra Feiticeira, o roteiro de documentário, é importante dizer, a gente faz cinema, existe a ficção e o documentário. O roteiro de ficção, ele é muito diferente do de documentário, né? Tem documentaristas que... Não é que nem fazem roteiro, mas nem se preocupam tanto com o roteiro antes, gravam e o roteiro começa a surgir na edição, de certa forma, né? A gente não faz isso, a gente cria, de certa forma, uma estrutura do que a gente vai contar, que nem o Pedra Feiticeira, a gente sabia os temas que a gente ia contar, a gente sabia que um tema ia para outro, que um tema ia para outro. Eu, como diretor do filme, eu sabia as perguntas que eu ia fazer, então esse é um estilo de documentário. Na ficção, aí é o roteiro... É a estrutura clássica, né? Que aí você aprende no curso de cinema ou fazendo uma faculdade de cinema, que você vai lá, muitas vezes você vai lá naquele site, o Celtics, né? Que você vai lá e escreve. Existe uma estrutura certa de escrever um roteiro, né? Que, acho que se você for pesquisar no YouTube como fazer um roteiro, acho que você já consegue ter meio que uma noção ali de como se faz um roteiro. Mas, além de você criar uma estrutura, de você fazer um roteiro numa estrutura certa, você precisa, eu acho que uma coisa importantíssima para você fazer um roteiro de cinema é você... Isso nem... lógico que tudo que eu falo nem sempre tem que ser assim. Sim. Mas eu dou aula de cinema também, então eu sempre falo para os meus alunos a importância de você assistir muitos filmes. De você ver muitos filmes, de você conhecer a história do cinema, de você aprender a ver filmes que não só você gosta, mas aprender a ver filmes que você não gosta. A gente que é do cinema tem isso, né? Porque a gente vê muito filme antigo, a gente vê muito filme da história do cinema. Por exemplo, Faísca de Memória Queimada veio num semestre que eu estava estudando história do cinema e eu estava estudando a Nouvelle Vague. Eu estava fazendo um trabalho sobre a Nouvelle Vague, que é um movimento cinematográfico francês. E o Faíscas, ele é muito inspirado naquele movimento cinematográfico francês, né? Então, acho que as pessoas que não são do cinema vai ver esse tipo de filme, que nem a maior inspiração do Faíscas é um filme chamado Hiroshima, Meu Amor, da década de 50, da França. Acho que para as pessoas que não são do cinema deve ser um pouco difícil assistir esse filme, né? Porque é daquela época, daquele contexto, é uma linguagem diferente, é um jeito diferente de fazer cinema, mas eu acho que para quem faz cinema é essencial ver esse tipo de filme, ver filmes diferentes, ver filmes de outros países, fugir um pouco dos Estados Unidos, ver filmes de outros países, de outras culturas, de outros gêneros, de outras épocas. Quanto mais filme você vê, eu acho que você vai ter mais repertório para poder criar os seus roteiros, para poder ter essa noção do cinema, para poder fazer um filme ali com uma... Então, acho que ter esse repertório é importante para fazer roteiro e ter um dom ali, ter criatividade, né? Você pode fazer um roteiro clássico da Jornada do Herói, você pode fazer um outro tipo de roteiro. Acho que até esse repertório do cinema te dá isso. Então, acho que essas são as
principais dicas para você fazer o roteiro. E se você for dirigir e roteirizar, que nem o último filme que eu dirigi, eu acho que é importante você contar uma história que tá no seu coração, que você quer fazer aquele filme. Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso. A gente da 201, a gente tá indo pro 11º filme agora. Nem todos os filmes eram histórias que a gente queria muito contar, algumas foram, né? Outras histórias foram histórias de outras pessoas que a gente gravou. Mas quando eu vou dirigir um filme, eu penso muito, será que eu quero contar essa história? Será que eu tenho vontade de contar essa história? Acho que é essa vontade, esse tesão de você querer fazer, querer contar essa história vai fazer diferença. Não só o tesão do diretor, é importante dizer que o diretor ele tem uma equipe também, né? Então, acho que a função do diretor, além de dirigir, é deixar todo mundo empolgado e entusiasmado com aquela ideia. Porque se você não tiver uma equipe que está entusiasmada, acho que as coisas não saem boas, né? Não vai sair. Mas concordo assim com tudo que tu disse. E olha só, em 2023... eu fiz as aulas de cinema da Fábrica de Cinema aqui de Santos. Legal, muito legal. Já fiz, já também. Então, com o Eduardo Ferreira. Não sei se tu fez com o Edu, não. Mas eu conheço ele, do MABS, então, do Movimento Audiovisual. Isso, ele já veio aqui no Tauricast. Bacana. Fiz com ele. E aí é muito legal. Nas aulas, ele foi falando, e aí ele falou, vocês vão assistindo os filmes, e agora que vocês estão aprendendo, vocês vão reparar como os filmes são feitos. E é isso. Sim. Depois que eu fiz as aulas de cinema, eu nunca mais assisti um filme, tipo assim, só por assistir, eu assisto e falo, cara, nossa, pensaram nisso, dá pra ver isso aqui. Isso aqui foi pensado, isso aqui não, certeza que não. Sim. É bem legal isso. É bem legal. A gente que é do cinema assiste os filmes pensando como que eles fizeram tal cena, como que eles fizeram aquilo. Sim. Eu vi recentemente Missão Impossível, eu fiquei, como é que eles fizeram aquela cena do avião? Tipo, depois eu fui pesquisar os bastidores, como que funcionou isso? Então, acho que essa curiosidade também, ela é importante, a gente que é do cinema assiste também pensando nisso, né? Total. E aí agora aqui, uma pergunta que até acho que pode ser até polêmica, mas eu acho que é um clássico, assim, pra todo mundo que faz cinema e produção, enfim. Quais são, para você, os maiores desafios e perrengues mesmo de produzir cinema independente aqui no nosso país? Olha, eu acho que existe um desafio grande, porque ainda existe um certo preconceito das pessoas com o cinema brasileiro. É importante dizer isso, né? A gente tem que lutar para deixar as pessoas interessadas. A gente vê até isso, né? No cinema não tem uma lei que tem cotas de filmes brasileiros. A lei tem uma de lei, cotas, porque a gente vai no cinema hoje, a gente vai num cinema aí das grandes produções, a gente vê muito filme estadunidense e poucos filmes brasileiros, exatamente, né? Então, a nossa luta hoje, como artista brasileiro, como pessoas do cinema, né, do Brasil, é de fazer com que as pessoas assistam os nossos filmes. E uma coisa, desculpa te cortar. Já escutei muito falar que essa lei essa lei é besteira e tal. Gente, essa lei, ela é muito importante. Uma, para ter filme brasileiro no cinema, então já começa por aí. Sim. Se não tivesse a lei, a gente não teria. E outra coisa, no mês passado, eu fui assistir Homem com H, né, que é um filme que conta sobre o Ney Matogrosso. Eu não assisti, mas eu quero muito ver. Vai assistir, que vale muito a pena. E aí, sala 8. Não vou falar o nome do cinema, não vou falar nada, mas enfim. Sala 8, vamos à sala 8. Quando você chega na sala 8, você acha, vai ter lá o cartaz do filme, né? Cartaz de premonição. Aí sabe quando você fala, não, então eu vi errado. Sim. Você vai ver, não, sala 8. E aí, tinha mais 2 casais que passaram a sala, porque, também não estavam entendendo. Sim. E aí eu virei e falei, não, acho que é aqui, né? Bom, vamos entrar aqui, né? Se começar a premonição, a gente sai, né? E vai pra outro lugar. Não, gente, era a sala mesmo, era Homem com H, só que com cartaz de premonição. Então, assim, se não tem a lei, o cinema não põe filme brasileiro. Quando tem a lei, tá nem aí pro cartaz, imagina se não tivesse a lei. Bom, eu acho que ao mesmo tempo que existe esse preconceito, que aí eu não vou contar o porquê ele existe, porque senão eu ficaria 2 horas dando uma aula sobre isso, que eu também dou aula de história do cinema brasileiro.
Mas ao mesmo tempo que existe esse preconceito, eu sinto que existe um interesse grande também do público. Sim. Só que existe questões de como a gente consegue levar esse filme até esse público. Eu acho que filmes como o próprio Ainda Estou Aqui, agora tá vindo o Agente Secreto, esses grandes filmes, eles vêm para trazer um pouco dessa importância do cinema brasileiro, porque é importante dizer que, por exemplo, França, Coreia do Sul, China, e muitos outros países, as pessoas de lá, elas veem os filmes daqueles países, dos seus respectivos países, né? Os Estados Unidos, é que existia uma questão dos Estados Unidos com o Brasil, ali na época da ditadura, que o cinema estadunidense, de certa forma, né, veio aqui colocando seus filmes e veio e tomou, de certa forma, o público brasileiro. E agora a gente está nesse processo de tentar trazer o público de novo pra gente. E também tem as dificuldades que você perguntou de fazer mesmo. Eu acho que de 2022 para cá melhorou muito essas questões dos editais, das leis de incentivo, que são muito importantes, né? Eu vejo muitas pessoas com preconceito, que é chamada Lei Rouanet e não sei o quê. As pessoas nem entendem o que é. Nem sabem. Nem sabem o que é Lei Rouanet. É ótimo também que quando a gente fala da Lei Rouanet, vocês ficam tudo doidos, vocês querem ficar comentando, achando que sabe aí da view, é ótimo. Então vamos falar, Lei Rouanet, né? Vocês adoram. Bom, vocês nem sabem o que é. Não sabe o que é a Lei Rouanet. Não vai pesquisar. Hoje em dia nem precisa pesquisar mais no Google, joga no ChatGPT. Nem isso as pessoas fazem questão, mas pra ir lá no G1, CNN, Band News, seja o portal que for, tá todo mundo pronto pra falar que a Lei Rouanet pra tirar dinheiro do povo brasileiro. Sim, não sabe, né? Porque eu sinto isso, as pessoas falam muito sem saber, né? As leis de incentivo, elas são muito importantes, porque fazer cinema não é barato, é importante dizer isso. E sempre foi caro fazer cinema. Sempre foi caro. A gente já fez filmes, por exemplo, A Pedra Feiticeira foi um filme sem orçamento. Foi um filme feito na raça mesmo, a gente não teve lei de incentivo. Mas é difícil fazer, nem todo mundo consegue fazer. A gente era de uma faculdade, a gente estava fazendo filme na faculdade de cinema, então a gente tinha um apoio da faculdade com os equipamentos, porque equipamentos de cinema também é muito caro, por mais que hoje em dia está muito mais acessível do que em outras épocas, mas é muito caro ter os equipamentos. E depois que a gente começou a fazer filmes com as leis, com os editais, a gente percebeu que é um modo, de certa forma, certo de fazer cinema, porque a gente está trabalhando, é um trabalho. E mais do que isso, depois que a gente recebe pelas leis de incentivo, que também é difícil fazer projetos, nem todo mundo tem essa facilidade, até pessoas do cinema têm essa facilidade com fazer projetos. Eu tenho a sorte de estar numa produtora que tem pessoas ali que têm facilidade com esses projetos, porque se fosse eu sozinho, eu acho que eu ia me embaralhar todo. Mas depois que esses filmes são feitos, é importante falar também da importância da cultura e do cinema brasileiro para o nosso país. Eu sinto que as pessoas não conseguem perceber a importância do cinema. Tem uma frase da Fernanda Montenegro que ela é muito interessante. Ela fala que um país sem cultura é só linhas que demarcam fronteiras. Então, o cinema brasileiro, ele constrói essa identidade do povo brasileiro, né? Ajuda a construir não só o cinema, mas todo tipo de arte. A arte, ela é importantíssima para isso. Ela traz essa questão da cultura, e a cultura ela faz a identidade de um povo. Então o cinema, ele é muito importante para isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente conhece muito os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, muito por conta do cinema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são craques em fazer isso, em levar a identidade deles para o mundo. E por isso que eles investem muito no cinema de lá. É importante dizer que o governo dos Estados Unidos investe muito no cinema de lá, porque eles sabem da importância de levar o país deles para o mundo. Exatamente. Então, acho que o Brasil, eu digo as pessoas, mas nem todas, né? Muitas pessoas enxergam essa importância, né? Luta por isso, admira o cinema brasileiro, mas ainda, infelizmente, existe uma parcela de pessoas que não consegue enxergar isso, e a gente que é artista precisa, não com ódio, mas de certa forma conversar e tentar convencer para trazer essas pessoas com a gente e fazer com que elas assistam e vejam o quão importante é. Eu vou até te provocar um pouco com isso. Você acha que o cinema brasileiro afastou as pessoas, afastou os brasileiros do próprio cinema por conta da gente ter tido uma leva de muitos filmes de comédia, ou você acha que não?
pô, a gente arrasa em fazer comédia, e que bom que a gente faz comédia, e que bom que a gente também tem esses filmes pra se divertir, ou você, tipo, acha que não? Acho que sim, acho que a gente veio uma leva muito de comédia, deu uma afastada na galera, ou você acha que não, o povo só não se interessa mesmo? É complexo, dá pra ver isso por várias perspectivas, até porque eu acho que o último filme da 201 foi um filme de comédia. E quando a gente fez esse filme, a gente tá tendo dificuldade em levar pra festivais de cinema, porque os festivais de cinema têm um pouco desse preconceito com os filmes de comédia. Mas aí que tá, comédia brasileira hoje é um dos poucos gêneros que faz com que as pessoas vão pro cinema. As pessoas no Brasil têm muito interesse nos filmes de comédia. Isso é interessante dizer. A história do cinema brasileiro é composta por grandes filmes de comédia ali da década de 60, 70, 80, né? Interesse existe das pessoas. Sim. Quando eu falo das pessoas, eu falo do público em geral. Né? O público em geral. É importante dizer que o cinema brasileiro não só faz comédia, porque acho que... Não sei, a comédia eu acho que ela traz essa identificação com as pessoas porque o brasileiro, ele gosta de rir. Já tá no DNA do Brasil, a gente fala alguma coisa, a gente ri, a gente dá risada. A gente ri da própria desgraça, né? A gente ri acho que a comédia é uma... Tá dentro do povo brasileiro. Então, eu trouxe um pensamento filosófico, tentei trazer aqui. Mas... Acho que por conta disso e por conta de outros fatores, a comédia ela chega nos cinemas, né? Existem grandes atores e grandes atrizes de comédia no Brasil. O Brasil é muito forte, é muito bom em fazer comédia, tanto que eu amo de ver filmes de comédia brasileiro. Mas dentro do nicho das pessoas do cinema, existe um pouco desse preconceito, porque falam que não é o cinema de arte, que eu odeio esse termo, que não é o cinema de arte, que não é o bom cinema. Existem filmes de comédia bom, existem filmes de comédia ruim. É um gênero, é um jeito de se fazer cinema, mas é importante as pessoas saberem que não só existem filmes de comédia, existem filmes de outros gêneros, mas que infelizmente não chegam para o grande público. Então o Brasil faz filmes de terror, o Brasil faz filmes de drama, que chega também, mas o Brasil faz filmes de ação, o Brasil faz filmes de documentário, o Brasil faz filmes de romance, tem muitos gêneros, mas pelo gênero da comédia ser um gênero mais forte, é um gênero que chega com mais facilidade, né, nas salas, né, que chega com mais facilidade nas pessoas. Eu acho importante ter filme de comédia, mas eu acho importante ter outros tipos de filmes também. Não, concordo. E também, né, o nosso cinema não é só filme de comédia. Sim. Bom, bora fazer um jogo? Ó, o jogo é assim, vou explicar pra vocês, hein? Dirige, atua ou corta. Então assim, eu vou dar uma situação pra ele, tá? Uma situação, uma cena ideal ou um personagem. E aí tu vai falar pra mim se tu dirige essa situação específica, se tu vai atuar ou se tu vai cortar. Então cortar não faria nenhum dos dois. E aí dirigir, se tu dirigir aquele filme, tu entraria mais na parte de ator, combinado? Bora lá, hein? Vamos começar. Bom, primeira situação. Um filme de romance com zumbi em Santos. Dirige, atua ou corta? Atuo. Eu gostei do silêncio, eu gostei da drama. Atuo. Eu não corto porque é interessante, eu não dirijo porque é muito difícil fazer esse filme, mas atuar deve ser muito interessante. Zumbi? Opa. Né? Então, olha, eu adoro filme de zumbi, então, vamos lá, Como eu disse que pode ser um personagem ou uma cena, bom, um personagem que é um palhaço deprimido tentando virar influencer. Você dirige, atua ou corta? Acho que não vale a pena. Dirige. Dirijo. Gostei. Interessante essa questão do palhaço. Né? Olha, eu que sou do teatro, a gente tem essa questão do clown. Muito interessante. Gostei. Bora por mais uma. Uma cena em que o protagonista só fala por mensagem de voz. Dirige, atua ou corta? Olha, tem um filme muito bom chamado Her. Não sei se você já assistiu. Não. Ela. Fica a indicação, um filme muito bom, que é um cara que se apaixona por um sistema operacional. Ah, sim, já ouvi falar, nunca assisti. Tá bem nessa pegada, assim, né? Eu acho que eu dirigiria, porque acho que dá pra fazer algo interessante com isso. Legal. Bora pro... Nossa, gente, é uma frase que
passa na minha cabeça que nem eu sei de onde eu tirei. Bom, um filme de terror, todo gravado dentro de um banheiro químico. Tu dirige, atua ou corta? Eu acho que eu corto, porque todo gravado num banheiro... Como que você vai fazer um banheiro químico ali, a geografia? Não tem como. Eu acho que essa ideia eu passo. Sim, não, eu não sei nem de onde eu tirei, mas tudo bem. Vamos ver aqui mais um. Olha, uma cena em que se passa toda dentro de um elevador quebrado. Dirige, atua ou corta? Eu acho que eu atuaria, porque isso é um exercício, eu dou aula de teatro também, e isso é um exercício que eu faço muito com os meus alunos, de demarcar, e tem várias pessoas num elevador, e eles estão presos no elevador. Entendi. E aí eles precisam improvisar alguma situação de estar ali. Então acho que isso é interessante, essa questão da claustrofobia. É legal. Que o banheiro químico eu traria, mas acho que um elevador é mais interessante. Sim. Tem um filme, nossa gente... Se vocês me ajudarem agora, vocês vão arrasar também quem tá aqui assistindo em casa. Gosta de filme de terror? Gosto, amo. Bom, eu não gosto, mas... Vamos ver se tu consegue me ajudar. Tem um filme de terror, que eu não lembro o nome, em que eles estão presos em algum lugar, e eles têm que entrar no elevador pra sair desse lugar. E aí eles saem do elevador, só que aí tem a última mulher, quando ela vai... Bom, é claro, a última pessoa, né? Tem que ser... Quando ela vai entrar no elevador, o elevador volta a funcionar, corta ela e ela cai no poço do elevador. Bom, não lembro o nome do filme. Não lembro desse. Então, parece uma pegada meio premonição, mas não é, porque premonição que segue essa pegada meio assim, mas não é, eu não lembro o nome do filme. E tem um outro filme também, que eu nunca mais lembrei o nome, nossa, até no chat GPT eu já perguntei, que se passa numa ilha, que eles vão investigar uma fábrica dentro de uma ilha, que tá acontecendo algumas coisas, e aí, tipo, as pessoas, ao longo de quem tá lá, vai morrendo dentro dessa ilha, porque... Tem uma pessoa deles que tá sabotando essa ilha, entendeu? Não é Ilha do Medo do DiCaprio, não é. Ilha do Medo, falando nesse filme, é muito bom. Muito bom, Scorsese, muito bom. Nossa. Vale a pena assistir Ilha do Medo. Não é, mas vale a pena assistir. Tem na Netflix. Vai assistir esse filme, é muito bom. Ilha do Medo, é muito bom. Leonardo DiCaprio. Tava falando desse filme ontem, Ilha do Medo. É muito, muito bom. Mas eu falei que é bom pra assistir sozinho. Tipo assim, ou você vai assistir com alguém, vocês não se falam, esquece o telefone, ou você assiste sozinho, porque é um filme que você tem que, tipo, prestar atenção. Sim. É muito bom, muito bom. Mas não é Ilha do Medo, e eu não lembro também o nome desse filme, nunca mais achei, mas é um filme de terror também. Sim. E esse filme, eu me peguei uma vez, ele passando na Globo, sabe? Filme à noite, Corujão. Que você tá vendo ali aleatoriamente. Já vi Caramba, bons nunca mais filmes achei. assim. Ai, sim. Bora pra mais um então, hein? Um filme inspirado na vida de um barista de navio. Interessante. Dirige, atua ou corta? Eu acho que eu dirigiria. Dirigiria? Interessante. Pô, dá pra fazer vários temas, né, com isso. Filme de terror, sei lá. É importante, eu acho legal isso que você tá trazendo. É interessante dizer, e eu sempre falo isso pros meus alunos de cinema, que toda a história... A questão não é o que você tá falando, é como você vai mostrar. Entendeu? Então eu acho que toda a história... Você pode fazer um filme com uma história muito complexa e muito boa, você pode fazer um filme ruim. E você pode pegar uma história simples e básica e você pode fazer um filme muito bom. Então tem muitos filmes aí, isso eu não preciso nem dar exemplo, que são histórias hiper complexas, as histórias é ótima, mas o filme não é tão bom. E tem um filme como, por exemplo, 1917, que é um filme sobre um cara que precisa levar uma carta para um outro lugar. O filme é isso só, mas é um filme hiper interessante. Sim. Então acho que toda ideia pode ser muito boa e pode ser ruim, depende de quem vai fazer, de que linguagem você vai usar, de como você vai fazer aquele filme. Não, eu concordo contigo. Bora pra mais uma, hein? A nossa última. Um personagem que ensina oratória para fantasmas. E aí, tu dirige, atua ou corta? Ai, meu Deus. Acho que eu dirijo porque eu dou aula de oratória também. E, pô, interessante fazer um filme sobre oratória. É legal, né? Deve ser diferente, pô. Diferente. Bom, chegamos ao fim do nosso jogo. E aí, como você disse que você é professora, eu já tô com uma aqui engatilhada, né? Dá uma dica ou algum exercício de técnica, assim, que você diria que é essencial, assim, pro início de um ator. Que técnica que você falaria, um exercício? Ou até também nas tuas aulas de cinema, assim, o que tu mais traz pra galera? De ator, perdão. De teatro, né? Isso. Tá. Eu acho que, logicamente, as aulas de teatro são 2, 3 anos pra você aprender, porque você precisa da técnica, né? Que é a questão das diferentes... não existe uma técnica só, existem diferentes técnicas pra você alcançar o personagem. Mas eu acho que o mais importante, dando uma dica rápida, é você perceber o seu olhar, que é muito importante pra cena,
o olhar que você vai dar, a sua voz, a sua respiração para conseguir chegar na emoção e o seu pensamento em cena. Você precisa estar pensando em cena. E principalmente, quando você vai fazer um personagem, você precisa entender que o seu personagem ele é complexo como a gente. Você, a gente tem uma história, né? Que a gente teve um passado para chegar no nosso presente. A gente teve pessoas que nos influenciaram. A nossa personalidade é influenciada pelas pessoas que mais conviveram com a gente. A gente teve situações nas nossas vidas que levaram para que a gente fizesse certas coisas. Então nós somos seres humanos complexos. Sim. Todos nós temos histórias. E os personagens também. Quanto mais história você traz para aquele personagem, quanto mais você constrói aquele personagem, quanto mais camadas você dá para aquele personagem, melhor ele fica. E aí você usando essas técnicas Aí você precisa entender também cada cena, aquela cena, ele tá com que emoção? Como que ele tá naquela cena? Ele tá com a tristeza, tá? Como que você traz a tristeza pra dentro de si? Como que o seu personagem tá lidando com os seus personagens? Qual é a interação que ele tem com os outros personagens? Sim. Como que você vai falar aquele roteiro? Quando você recebe aquele roteiro, às vezes tem pessoas que acham que é só decorar. Não é isso. Eu posso falar bom dia, posso falar bom dia, posso falar bom dia, posso falar bom dia. A mesma palavra eu posso falar de várias formas diferentes. Então, como que você vai falar que cada palavra para sua interpretação é muito importante. Como que você vai falar aquela palavra? Você vai trazer o silêncio para aquilo? Como que você vai falar, como que você vai trazer o olhar. Então tudo isso é muito importante, o estudo. O ator ele precisa estudar muito, o personagem ele precisa estudar muito para conseguir fazer uma boa interpretação, se é que ele quer fazer uma boa interpretação. Então acho que estudo e técnicas e praticar é muito importante. Sim, olha, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já. Cara, passou muito rápido, né? Nossa, e assim, gente, tinha tanta coisa pra conversar. Não, mas é bom assim também que... Sim. A gente conversa um pouco agora e aí depois a gente marca outro e aí tu volta pra gente... A gente nem falou de oratória, de outras coisas. Mas bom, eu queria trazer um pouquinho sobre ela agora, né? Você dá aula de oratória. De oratória e comunicação. Isso. Na Conecta, bem bacana. Isso. E aí o que eu queria, assim, que você trouxesse, como é que a oratória ela pode transformar a autoestima de alguém? Porque eu acho que é tão importante. É muito importante a oratória, né? Eu sempre falo para os meus alunos de oratória e comunicação a importância dela, a importância de você saber lidar. Por exemplo, esse momento aqui que eu tô é um momento que, de certa forma, pode ser encarado como um momento sob pressão, né? Que tem câmeras aqui, tem pessoas olhando e tem muitas pessoas que ficam nervosas nesse tipo de situação. Né? Então, pelo menos as minhas aulas de oratória e comunicação, eu vou tentar fazer com que os alunos entendam o porquê desse nervosismo e como lidar com esse nervosismo, como lidar com essa ansiedade, né? O lado psicológico disso, né? De você... Eu sempre falo para os meus alunos que muitas das vezes a gente traz essa... Vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que esse exemplo consegue resumir toda a oratória. Sim. Um exemplo simples que eu acabei de criar aqui. Oscar. Vou trazer o assunto do cinema. Vamos supor que eu vou lá pro Oscar. Eu vou lá pra cerimônia do Oscar. E aí eu vou lá e vou representar o meu filme. Meu filme ganhou o prêmio de melhor fotografia no Oscar. Existem duas formas de eu olhar por essa perspectiva. Primeira forma, milhões e milhões de pessoas estão me vendo. É um momento muito importante na minha vida. É a cerimônia mais importante de cinema. É o momento mais importante da minha vida. Meu Deus do céu, e eu vou lá falar e eu vou fazer um discurso lá. O nosso ego tende a fazer com que a gente pense nisso. E se a gente pensa assim, a chance da gente ficar nervoso é grande. Agora, quando eu penso por outra perspectiva, qual é a outra perspectiva? Tá, eu vou estar lá falando para milhões de pessoas. É o prêmio mais importante de cinema. Eu assisto o Oscar desde 2014. Você acha que eu lembro que o cara que ganhou o prêmio de melhor fotografia de 2017 disse? A gente não lembra. As coisas passam. Para a grande maioria das pessoas, as pessoas vão esquecer do que você vai falar, porque as coisas passam. Sim. Entendeu? O Oscar desse ano, por exemplo,
o cara que ganhou o prêmio de melhor direção de arte. Eu não lembro nem quem foi e nem o que ele falou, entendeu? Então, se eu olho por essa perspectiva, se eu tiro o peso da situação, as chances de eu conseguir lidar melhor com essa minha ansiedade é grande. Então, ter esses macetezinhos, essas dicasinhas, né? Oratória traz muito a questão da dicção, de você ter uma boa dicção, de você saber finalizar uma fala, de você saber trazer emoções. Você pode contar uma história. Essa mesma história na boca de uma pessoa pode ser uma história desinteressante e pode ser uma história muito, muito, muito interessante. Depende de como você fala. Eu posso estar falando uma coisa super inteligente, super genial, mas se eu não falar de um jeito... se eu falar de um jeito confuso, ou esquecer o que eu falo, pode... Agora eu posso estar falando a coisa mais desinteressante do mundo. Pode ser a coisa mais... burra que eu tô falando, desculpa o termo, mais desinteressante. Mas se eu falar de um jeito e de uma forma e saber usar o silêncio, saber usar o olhar, a pessoa que tá assistindo pode achar que eu tô falando a coisa mais interessante do mundo, mas não é só qualquer coisa. Sim. Então depende, a questão não é o que eu falo, é como eu falo, entendeu? Então a oratória é isso, é você potencializar o que você tá falando e as coisas que você tá falando. Entendi. Nossa, gostei. Uma aula aqui agora, pô. Tivemos uma aula. Bom, e aí se a pessoa quer te procurar, quer saber onde você dá aula e tudo mais, ou quer te chamar, ou quer te seguir, olha pra tua câmera, fala tuas redes sociais, onde onde a galera te encontra. Bom, é que hoje eu trabalho com vários lugares, né? Então acho que @Romenig, meu nome, tá aqui no podcast, você pesquisa lá. Você me acha no Instagram, tem o @ da produtora 201. Isso. @produtora 201, segue lá. Se você tem um sonho de fazer um filme, de executar o filme, é importante dizer que a gente não só faz os nossos filmes, mas a gente executa filmes de outras pessoas também. Então segue lá, fala a sua história, fala a sua vontade, né? Também tem o @ da Conecta, que é onde eu dou aula de oratória, que lá eu tô dando aula de oratória todos os sábados, né? Legal. Também tem o @ do Polo Novo Horizontino Santos, que a gente nem falou sobre futebol. Nem falamos sobre futebol. Mas eu também sou treinador de futebol, também dou aula de futebol. Nem deu tempo, gente, de falar. Se você tem um filho aí de 7 a 17 anos que quer jogar futebol, minha categoria é sub-11, sub-13, mas tem outras categorias lá, a gente disputa em outras cidades, também tem lá. Então, dou aula de cinema, oratória, comunicação, teatro e futebol também. Tá lá meu @, tudo que eu falei tá lá e vocês podem saber mais um pouquinho dessas histórias. Exatamente. Já deve ter aparecido aí embaixo para vocês também. E na descrição aqui do nosso episódio, seja qual a plataforma que você estiver assistindo, vai estar o @ dele e o da produtora aqui embaixo, tá bom? Bom, agora pra gente encerrar de vez, eu quero aquela dica para quem tá querendo começar no cinema, tá pensando em fazer isso de faculdade, ou não sabe, tá em dúvida e tal, tá no primeiro semestre, o que você falaria para essa galera? Tem uma fala da Fernanda Montenegro que eu sempre falo essa fala, até em outras entrevistas que eu dei eu falei sobre ela, mas eu acho ela muito interessante. Desista. Ela falou isso. Perguntaram, qual dica que você dá pra quem quer ser ator ou atriz? Ela falou, desista. Porque se você desistir e ver que você consegue, e ver que você não consegue viver sem isso, é porque você tem que continuar. Por que eu digo isso? Porque o cinema e o teatro, principalmente aqui no Brasil, é uma profissão muito inconstante, é uma profissão difícil, é uma profissão que nem sempre vai te dar um retorno financeiro, é uma profissão que depende muito de duas coisas, vocação e amor. Sim. Então, se você desistir do cinema, foi trabalhar com outra coisa, conseguir viver tranquilo, gostei, tô vivendo de boa, pô, segue. Porque cinema vai ser muito inconstante na sua vida. Agora, se você for trabalhar com outras coisas, que nem eu já fui recreador de festa, já fui bagagista de navio, já trabalhei em diversas coisas. Mas eu sempre tava com pensamento no cinema. Eu sinto que se eu não trabalhar com cinema, eu vou viver de maneira errada. O cinema tá dentro de mim, é uma obsessão muito grande. Então, se você tem essa obsessão, se você ama muito a parada, segue. Mas também é importante dizer que o cinema hoje, quando você vai fazer uma faculdade de cinema, eu vi isso e eu fiquei impressionado. Você pode seguir por mais de 100 áreas diferentes. Cinema é muito grande. Não é só ser diretor de cinema ou roteirista. Você pode aprender som, você pode seguir pela área do som e trabalhar com som e fazer cinema
trabalhando na área do som. Ou você pode aprender a mexer com uma câmera, você pode aprender os macetes de uma câmera, aprender a editar e ser videomaker, ser filmmaker, trabalhar com clipes de música, trabalhar com casamentos, vídeos de casamento, que tudo isso envolve audiovisual. Então, assim, dá para também ganhar dinheiro, dá para você se sustentar trabalhando com isso, fazendo isso. Depende da sua vocação e da sua vontade de que área você vai seguir. Então, o cinema é uma área muito ampla, mas eu acho que o principal é isso. Se você ama a parada e se você gosta, siga. Né? Sim, não, adorei a dica. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui no podcast. Foi um episódio muito legal, de verdade. É muito legal quando a gente conversa e a gente fica com mais vontade de conversar, sim. né? Que pena que tá acabando, mas eu amo estar em lugares assim. Já vai voltar para outro episódio pra gente abordar mais assunto, porque a gente teve um monte de coisa que a gente não falou. E olha que a gente falou de muita coisa. Exatamente. Né? Pessoal, chegamos ao fim do nosso Tauricast, mas não esquece que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. As fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no fitoformulanatural.com.br, tá bom? E bora ter uma vida muito mais saudável com a Fitofórmula. Vai lá conhecer os produtos da Fito, que além das fórmulas tem o skincare também. É maravilhoso. E o protetor solar, gente, olha, vale. Não é porque tá chegando frio que a gente não pode usar protetor solar, né? Então, é isso aí, As fórmulas chinesas, é claro que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas mais perto da sua casa. Então, guianaturalsaude.com.br, você acha o prescritor mais perto. Não achou? Não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Nosso último patrocinador é a Tauri Marketing, com esse espaço maravilhoso onde a gente está gravando o nosso podcast, o Espaço Tauri. Quer saber mais? Os QR Codes estão aparecendo aí na tela ou entra no espacotauri.com.br. Pode ser que o nosso site até lá tenha mudado, porque a gente está atualizando. Então, acessa pelo QR Code ou vai na descrição do vídeo, tá bom? Mas por enquanto, se não tiver mudado, é espacotauri.com.br. Na agência, você tem tudo, gente. Para alavancar o seu sucesso no digital, entra aí na Tauri Marketing, chama a galera do atendimento, que são maravilhosos, tá bom? E bora garantir o seu sucesso digital com a Tauri Marketing. E é claro, aqui no espaço, você consegue gravar curso, gravar aula, realizar o seu curso, a aula, gravar seu podcast, fazer transmissão ao vivo de evento, fazer transmissão ao vivo do seu podcast ou do seu curso e, é claro, realizar o seu evento com mais de 100 pessoas, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Claro, me sigam também nas redes sociais, @VitorLeudes. Segue o Tauricast, @Tauricast. Se você tá no YouTube, não esquece de se inscrever e curtir o nosso vídeo. E, é claro, deixa um comentário que a gente ou ele depois vem aqui responder pra vocês, tá bom? Se você tá nas plataformas digitais também dá pra seguir a gente aí. E é claro, não esquece que a gente tem o Ctrl T aqui também, que é o nosso programa de cultura pop, que a gente fala todo dia, na verdade não todo dia, mas todo sábado, 2 horas da tarde, sobre os assuntos mais em alta nas redes sociais, tá bom? Então Ctrl T todo sábado, 2 horas da tarde, agora sim. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast, viu? Foi um episódio muito, muito legal. Já tá convidado para um próximo. Que isso. Obrigado, uma honra. Espero voltar mais vezes. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.